Não sei em que ponto que tá. Mas o hélio 3 tem muito na Lua, porque a Lua não tem atmosfera, a radiação ultravioleta, o Sol produz muito hélio 3. Entendi. Então vem pela radiação solar e bate ali nas rochas da Lua e fica ali preso, entendeu? Fica ali preso o hélio 3 ali. É um átomo, é um elemento, entendeu? Fica ali presinho. Entendi. Então qual que é a ideia? A ideia é a gente ir na Lua, pega a rocha. Aliás, primeiro você tem que fazer um mapa, né? Onde tem hélio 3. A China tem esse mapa já. É? A China tem. Então você coloca lá uma maquininha, essa máquina vai pegar a rocha, vai triturar a rocha e vai guardar o hélio 3 nos tubinhos e a gente manda esse tubinho de volta. Parece loucura, né? Eu tive num congresso agora nos Estados Unidos, há um mês atrás, no dia do eclipse da Lua, eu estava lá nos Estados Unidos num congresso. Tive a honra e o prazer de conversar com um astronauta que pisou na Lua. O único cientista que pisou na Lua é um geólogo, ele chama Harrison Schmitt. Maneiro. Ele tem hoje uma empresa chamada Interlune. Depois o Jean pode até colocar aí pra gente, chama Interlune. Esse cara já levantou numa primeira rodada 25 milhões de dólares e agora acho que mais 30 milhões de dólares. É uma das primeiras empresas que vai buscar o hélio 3 na Lua. Então esse cara já tem uma empresa. Não é só essa, não. Tem várias empresas, tá? Tem várias empresas. Tá aí, ó. O futuro da Terra está na nossa órbita, ó. Mas é interessante, legal, muito foda. Mas, pô, tu não tá vazando lá na Groenlândia? A Groenlândia não é mais fácil de chegar? Cara, então, mas é que a gente não sabe se esse hélio, a quantidade que tá vazando, primeiro, tem que ver isso, e se ele tá vindo purinho, entendeu? Porque pode ser que ele venha contaminado, e aí pode ter algum problema. E também quem disse que os caras vão deixar a gente instalar alguma coisa na Groenlândia, né? É verdade. Alguma usina lá. Mas na Lua a gente não vai instalar usina por enquanto, não. Vamos pegar umas pedrinhas, triturar e dar-lhe. Triturar, trazer pra Terra e usar esse hélio 3. Essa aí é a maquininha dele, ó. Então, pra quem queria saber, esse aí, ó, é o robô dele. Tá vendo? Parece um tratorzinho. Ele é um trator, ele vai, tipo, engolindo, tipo um aspirador de rocha lunar. Uhum. E ali dentro dele é que acontece todo o processo para você poder produzir o hélio 3, tá vendo? Então, esses caras aqui já são pelo menos uns 50 milhões de dólares que eles levantaram já, tá? Para poder pôr esse robozinho aí para funcionar na Lua. Então é um negócio. E não é só eles, não. Tem várias empresas hoje que já estão com essa ideia, são startups, a maior parte delas, para levar a máquina para lá. Mas, olha só que interessante. A China é foda, cara. A China é foda. A China é foda. Porque a China descobriu que tem um outro elemento que deixa o processo estabilizado também. Que chama-se tório, esse elemento. E aonde que está a maior reserva de tório do mundo? Na China. Na China. E aonde que está o melhor reator de fusão de tório do mundo? Só pode estar na China. Na China também, cara. Então, muito provavelmente, a China vai começar o processo de fusão nuclear. Porque isso aqui, todo mundo pergunta assim, pô, mas ir lá pegar o hélio 3 na Lua, isso é uma coisa para uma janela de uns 20, 30 anos. Mas o tório não, cara. Porque o tório está ali, entendeu? A China já está minerando tório. E ela já está colocando no reator dela. Semana passada, o reator dela funcionou bem pra caramba. Maneiro. Então ela pode Isso produzir. é bom pro planeta Terra, de uma forma geral, não é? Claro que é bom pro planeta Terra, porque aí nós vamos produzir energia limpa, né? E a energia limpa. E aí vai evitar aquecimento global, mudança climática, poluição, um monte de coisa, né? Porque todo tipo de energia, aquilo lá que eu falei, todo tipo de energia que a gente produz hoje, ela gera algum problema. Tem algum problema associado. Entendeu? Não tem como. E agora, a melhor que tem é a fusão nuclear. A melhor é a fusão. E aí nós vamos ter energia limpa gerada. E com pouca coisa você gera muita energia. A China tá super bem, né, cara? Tem gente pra caramba lá e eles vão conseguir suprir. Mais um passo para nos tornarmos uma civilização tipo 1. Tipo 1, exatamente. Mas é mais um passinho, né? É um passinho, né? Teria que consumir toda a energia do planeta. Mas também, será que é bom? Consome toda a energia do planeta, não tem mais nada pra você consumir aqui. Aí Bom, mas se a gente conseguisse chegar nisso aí, quer dizer que a gente também já consegue fazer umas outras coisas mais foda. O que nos leva pro que tinha de tema, na verdade, do programa. Eu sei que tem mais pergunta aqui, mas antes disso, que tem vida lá fora. E esse é um tema que eu tenho gostado muito de ouvir e assistir coisas sobre isso. Porque, sei lá, a verdade é que a maioria das coisas que eu vejo é especulativa, né? Que é tipo, como poderia ser se acontecesse tal coisa, então. É isso aí. Porque é meio que o que a gente tem nesse sentido, né? Mas, porra,
aquela ideia. Teve uma coisa que a gente estava conversando aqui mais cedo, que era, beleza, quando a gente fala de ter vida fora da Terra, vida provavelmente tem. Mas e vida inteligente? Tá legal, mas o que a gente chama de vida inteligente e o que a gente chama de vida? E aí foi uma paradinha que a gente tá pensando aqui. A coisa mais básica que um ser vivo faz é respirar? Cara, essa discussão aí do que é vida é um negócio... Já começa a discussão toda sobre... Já começa aí. Entendeu? Por exemplo, a grande pergunta que muita gente se faz é o seguinte: vírus, ele é vida? Pois é. Para muita gente, não. Porque o vírus ele não consegue sobreviver sozinho. Uhum. O vírus precisa chegar numa outra célula, jogar o material dele na célula, porque é o vírus, né, que causa gripe, Covid e tudo mais. Um vírus sozinho aqui, ele não, para muita gente não é vida. Então, o que definiria a vida? Será que a vida é o fato de você conseguir se reproduzir? Será que é o fato de você conseguir propagar o seu material genético? Será que é o fato de você conseguir sozinho reproduzir, propagar o material genético, etc. e tal? Então, isso já começa uma discussão gigantesca. É um negócio que tem brigas aí homéricas, entendeu? Tem gente que acha que vírus é vida, tem muita gente que acha que vírus não é vida, entendeu? Já começa aí essa confusão. Então, acho que antes de respirar, você tem essa outra coisa aí, entendeu? Entendi. Porque o vírus, por exemplo, ele não respira, mas o vírus tem material genético, entendeu? Um vírus, ele é uma célula, ele tem uma capinha, uma membrana, uma capinha de gordura em volta dele e dentro dele tem um material genético. O que ele faz? Mas como que ele sobrevive? Ele só sobrevive, ele não reproduz. Ele tem que chegar numa célula, contaminar a célula com material genético e aí vai ter a reprodução. Então tem isso. Será que ele é vida? Não é? Cara, isso é uma briga gigantesca. Já parte o negócio de vida na Terra já é complicado por causa disso. Já é complicado por causa disso. Então vamos lá, vamos supor que vírus não seja vida. Aí o tipo mais simples de vida que a gente tem é uma bactéria. Bactéria já é a vida. Então a bactéria ela já vive sozinha, ela já se reproduz, entendeu? Ela já consegue transferir, propagar, né, a espécie dela, vamos dizer assim, propagando o material genético dela e tudo mais. Então a bactéria seria um tipo de vida. E aí você começa a ter vidas mais complexas, vidas pluricelulares, até chegar em alguma coisa que seja uma vida bem complexa mesmo, algum bicho, alguma coisa assim, até dar um salto gigantesco e chegar na gente. Que a gente considera... Qual que é o grande problema disso aí? Que muita coisa a gente faz comparado com a gente mesmo. É errado pra caramba. Mas isso tem um nome, chama-se antropocentrismo. Tudo que a gente vai falar de vida, a gente põe como exemplo a espécie humana. Porque nós somos o único tipo de vida que a gente conhece no universo. Por exemplo, é baseado na experiência que a gente tem de uma civilização mais avançada, encontrar uma menos avançada e destruir, tipo portugueses, espanhóis e tal, que a gente acha que quando a gente encontrar uma civilização mais avançada, ela vai destruir a gente. Quem diz que o cara vai se comportar do mesmo jeito? É verdade. Mas a gente não tem parâmetro. O único parâmetro é o nosso. A única régua que a gente tem é a nossa régua para medir. Entendeu? Total. Então quando a gente vai procurar qualquer coisa, a gente está procurando alguma coisa parecida com o que a gente conhece. Exatamente. Né? Pode ser que a vida seja uma outra coisa totalmente diferente. É o lance da teoria da floresta negra, que é a teoria do medo. Mas medo baseado em quê, cara? Nós é que temos medo. Quem disse que a outra civilização vai ter medo? Bom, eu tenho certeza que se eles que acharam a gente, eles não têm nenhuma razão para ter medo, de fato. Né? Exatamente. Mas, então, mas é muito interessante isso aí, porque... Esse antropocentrismo, ele pode atrapalhar. Porque a gente pode estar olhando aqui, ó, sempre a vida como a gente conhece. A vida baseada no carbono, precisa ter água, precisa ter lá os elementos químicos, determinados elementos químicos, precisa ter energia, precisa ter um monte de coisa. Pode ser que tenha uma outra vida aqui, ó, que a gente não tá nem de olho nela. Então tem gente que defende isso, entendeu? Por exemplo, a vida baseada no silício. Será que ela pode existir? Porque o silício, e por que o silício, né? Primeiro, por que a nossa vida ela é baseada no carbono? Por que não é um outro elemento, cara? Porque o carbono ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações e gerar cadeias longas e muito fortes, que são os hidrocarbonetos. Então você tem hidrocarboneto que é tipo C20H tanto, 10. C15H8. Significa que são 20 carbono. 20 carbonos, 10 hidrogênios, 20 carbonos e não sei quantos hidrogênios e tal. E os hidrocarbonetos. E por que isso é bom? Porque fica um negócio grande, fica um negócio forte, e aí você não destrói aquilo, e aquilo dá chance
de se propagar até gerar uma célula e por aí vai. O outro elemento que é parecido com o carbono na tabela periódica é o silício. Tá. Ele tem as mesmas propriedades. Ele faz 4 ligações e ele poderia fazer essas cadeias. Então, A vida poderia, teoricamente, então, ser baseada no silício? Poderia. A vida pode ser baseada no silício. Muita gente fala assim, pô, temos que procurar a vida baseada no silício e tal, entendeu? Porque o silício é esse elemento. Podemos também, entendeu?